Oi meninas, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Eu estava pensando nesses dias sobre as mudanças que ocorreram na minha vida. Uma coisa que eu acredito, sempre acreditei, que algo que tem o poder de transformar todos em qualquer situação é a educação. A educação transforma de verdade, né? Transforma vidas, transforma a sociedade, transforma países que passaram por guerras. Tudo está envolvido na educação. Transforma pessoas, modo de pensar, modo de agir. A minha vida não é exceção, assim como imagino que a de vocês também. Este canal ele é voltado para falar sobre mulheres, né? Sobre mentalidade, sobre mulheres, homens também, porque a vida da mulher e do homem se encaixa em muitas coisas, né? E a educação é uma delas, que é um agente transformador. Como eu tinha dito, quando eu falo da minha vida, da transformação que ocorreu na minha vida, em um determinado momento, aos 21 anos, eu me vi grávida. Foi uma gravidez precoce, não tão precoce, infelizmente, há tantas outras, né, mulheres que engravidam mais cedo, infelizmente mesmo, mas naquela situação, aos 21 anos, grávida, que eu tinha apenas o ensino médio completo, eu não tinha nada para oferecer àquela criança. Nada. Por mais que os meus pais, que naquele momento já eram servidores públicos, e eu cresci nesse ambiente sabendo que um dos meios, né, era trabalhar, pelo menos na minha casa, a visão era trabalhar no serviço público, e que a minha mente mesmo foi nesse viés aí. Eu passei 5 anos, né, antes dessa gravidez, 5 anos sem fazer nada. Sabe aquele tempo que você tá na juventude, que tudo é tão legal? É uma liberdade tão grande. Só que essa liberdade custa caro, né? Custa caro quando você vê depois que você perdeu muito. Então, eu tinha perdido 5 anos após o término do ensino médio, mesmo a minha mãe tendo insistido tanto para eu estudar, para eu fazer cursinhos na época, para eu fazer concursos na época, que em relação aos dias atuais, os concursos eram mais fáceis, mas eu não quis. Eu quis curtir a vida e literalmente eu curti a vida, e depois veio o momento de muita angústia. Não só pela gravidez, que foi um momento que eu não estava preparada, mas o que oferecer, o que eu tinha para mim, o que eu tinha para o meu filho naquele momento. E o meio que, mais uma vez, né, acolhida pela minha mãe, principalmente, pelo meu padrasto, eles me deram aquilo que eles podiam oferecer naquele momento, e que foi a melhor coisa, voltar à educação, voltar a ter o agente transformador da minha vida, a educação. Então, eu voltei a estudar, né? Meu filho já tinha nascido, porque não é tão simples você voltar. Às vezes a gente, quando sai do ensino médio, acontece muito isso. Hoje, eu olhando para trás, eu falo, meu Deus, que loucura, que cabeça, que cabeça, mas parece que quando a gente é jovem, nós temos uma cabeça assim, meio doida, assim, é estranho, e quando os nossos filhos, né, que estão na fase que nós tomamos decisões, né, as mais erradas, a gente não entende as decisões deles, quando estão na fase da adolescência, né,
Enfim. Então, eu voltei a estudar, voltei para os cursinhos com muita ajuda, porque até então eu não tinha nada, então foi a ajuda de familiares para cuidar do meu filho também, ajuda da minha mãe, ajuda das pessoas, ainda bem. Gente, é tão bom ter família, né? Infelizmente, nem todo mundo pode contar com a família. E eu pude contar com a minha família naquele momento. E eu fui e estudei. E então eu pude fazer, né, aquilo que eu sempre acreditei também, que parecia que já era meio que meu destino, não sei por causa dos meus pais, mas era meu destino também trabalhar no serviço público. Eu nunca me vi fora do serviço público. E assim foi. Eu me agarrei tanto àquela oportunidade do estudo, tanto, que eu acreditei tanto, que eu passei no concurso, o primeiro concurso para professora. Foi a primeira vez que eu estava ali fazendo algo, né, que foi a transformação, a primeira transformação minha foi eu entrar no serviço público, professora do GDF, né, do governo do Distrito Federal. Trabalhei com crianças de primeira a quarta série, na época ainda era série, né, depois, na verdade é primeiro a quarto ano, né, acho que nem era mais série. Enfim, isso tem bastante tempo. Aquela criança que eu tinha gerado hoje, no dia de hoje mesmo, está fazendo 26 anos. E a educação transformando também a vida do meu filho, né? Hoje ele também é professor, já fez mestrado, acredita muito na educação como meio transformador. Hoje eu tenho uma outra filha, né, que tem 11 anos. Eu passei em outros concursos também, não estou mais numa escola, já estou trabalhando também no serviço público, mas em outra área. Mas eu vim falar disso, da educação. A educação é maravilhosa. As pessoas se transformam pela educação. Nós temos uma oportunidade e quando não a temos, temos que buscá-la. Quantas pessoas não têm condições não teve, na verdade, condições de ter uma educação boa. Muitos pais não tiveram oportunidade de ir à escola e lutam hoje, né, pela educação de seus filhos. E isso é tão lindo, é tão maravilhoso. Eu acredito porque eu sou prova disso, que a educação, ela faz toda a diferença. E nós mulheres precisamos sim melhorar a nossa vida, melhorar nossas vidas, né? Melhorar por nós, principalmente, pelos nossos filhos, porque é tão difícil necessitar sempre do outro, né? Assim como a educação mudou a minha vida, eu espero que ela venha mudar a vida de todas vocês. Eu imagino que cada um aqui tem uma história linda para contar. Suas, seus filhos, seus netos. Deixe seus comentários então, fale para mim, conte, para eu ver tanto que é bom, tanto que a educação pode fazer por nós. Um beijo, viu? Até o próximo vídeo.